As bolsas europeias e os índices futuros americanos tinham altas na manhã desta quinta-feira, dia em que os mercados chineses estão fechados devido ao Ano Novo Lunar. Os investidores continuam de olho na queda dos casos de coronavírus e no ainda baixo nível de inflação nos Estados Unidos, o que tem aumentado a percepção de que os juros seguirão próximos de zero por lá por um longo período. E ontem, o presidente do Fed, Jerome Powell, falou ao Clube Econômico de Nova York que a política monetária do Banco Central americano deverá permanecer pacientemente acomodativa, levando em conta as lições do passado sobre os benefícios que taxas de juros baixas trazem ao mercado de trabalho. Powell disse também que os Estados Unidos ainda estão longe do ponto ideal em termos de nível de emprego, apesar de a economia ter estabelecido mais de 12 milhões de vagas desde o início da pandemia de Covid-19. A taxa de desemprego caiu do pico de 14,8% em 2020 para 6,3%. Mesmo assim, 10 milhões de americanos continuam sem trabalho, cerca de 4 milhões a mais do que antes do início da pandemia. E aqui no Brasil, ontem o Ibovespa manteve suas preocupações com a questão fiscal brasileira, fechando em queda de 0,87% aos 118.435 pontos. O dólar fechou em baixa de 0,22%, cotado a R$ 5,37, com a expectativa de que seja aprovado um pacote fiscal mais robusto nos Estados Unidos e novas apostas para a Selic. Hoje por aqui o investidor monitora a continuação da temporada de balanços, incluindo os resultados do Banco do Brasil antes da abertura do mercado e o volume de serviços em dezembro, após o tombo das vendas no varejo. Nós vamos debater esses e outros assuntos aqui na BMC News com os nossos convidados de hoje. Hoje teremos por aqui Thiago Cunha, gestor da Grow Capital, Giuliano Perri, consultor de investimentos da GP3O, Débora Nogueira, economista da Azequest, Rodrigo Glá, gestor da GTI, e o analista Guga Almeida. Mas agora a gente vai ao vivo com a Débora Oliveira, ver como que as bolsas estão operando neste momento. Bom dia, Débora. Bom dia, Paula, para você e para todo mundo que está nos assistindo nessa quinta-feira. Olha só, sem sentir muito aí a fala do presidente do Banco Central americano, do Jerome Powell, os índices futuros americanos estão todos operando em alta. Dow Jones está subindo agora, Dow Jones futuro, tá? Sobe agora 0,18%, S&P 500 futuro 0,27% e Nasdaq futuro agora está subindo 0,48%. Sem susto aí na divulgação dos serviços de dezembro, o Ibovespa futuro também está conseguindo acompanhar. Os futuros de Nova York sobe agora 0,86, cotado a 119.210 pontos. Na Europa, todas as bolsas por lá estão operando no positivo agora. DAX na Alemanha sobe 0,59, FTSE no Reino Unido 0,03 e CAC na França 0,04%. O dólar, que agora está caindo, cai 0,85, está cotado a 5,33. Paula. Tá certo, Débora. Obrigada. Vamos dar uma olhada agora no mercado asiático. A gente tem aqui no nosso telão já o mercado asiático, lembrando, né, que a gente teve feriado por lá, então ali as bolsas no Japão e China ficaram fechadas por conta do feriado do Ano Novo Lunar e apenas Hong Kong ali a gente tem que conseguiu fechar no patamar positivo em 1,91%. Vamos agora dar uma olhada na cotação do petróleo. A gente tem o petróleo caindo 0,68%, o WTI na casa dos $58 o barril e o Brent também caindo 0,73%, sendo comercializado a pouco mais de $61 o barril. E o volume de serviços prestados na economia em dezembro apresenta uma retração de 0,20%. Segundo o IBGE, esse resultado foi menor que a mediana das projeções, que esperava uma queda de 0,30%. Mas apesar dessa baixa menor, o resultado interrompeu uma sequência de 6 altas seguidas. A queda em dezembro de 2020, em comparação com dezembro de 2019, veio igual à mediana, com uma queda de 3,30%. A queda em 2020 também veio da mediana, com baixa de 7,80%. E agora a gente vai aos destaques internacionais. Em uma primeira conversa por telefone, Biden e Xi Jinping falam sobre comércio, clima e segurança internacional. A gente vai agora ao vivo com a Nanda Vasconcelos, que tem mais informações. Bom dia, Nanda.
Bom dia, Paula. Bom dia a todos que acompanham a BMC News nessa manhã de quinta-feira. Paula, essa informação foi confirmada pela Casa Branca nessa quarta-feira. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e também falou pela primeira vez por telefone, nessa quarta-feira, com o presidente chinês Xi Jinping. Na chamada, Biden expressou profundas preocupações sobre o que chamou de práticas econômicas injustas e também falou sobre Pequim, sobre a repressão chinesa em Hong Kong e também sobre as violações dos direitos humanos em Xinjiang, região onde vivem alguns muçulmanos. Os dois líderes também conversaram sobre a pandemia de Covid-19 e os desafios comuns colocados pelas questões de saúde e também mudanças climáticas. Biden comunicou a Xi Jinping que sua prioridade é, abre aspas, proteger a segurança, prosperidade, saúde e estilo de vida do povo americano. Fecha aspas. Paula. Obrigada, Nanda. De volta aqui ao Brasil, IMC e Shell fecham um acordo comercial para abertura de unidades do frango assado em postos de rodovias. O Felipe Nascimento tem mais informações. A gente vai direto então à nossa redação falar com o Felipe. Felipe, muito bom dia. Oi, Paula. Bom dia para você, todo mundo que acompanha a gente aqui nessa quinta-feira. Pois é, a Raízen, que é a joint venture entre a Cosan e a Shell, e a IMC, que é a dona de marcas como Frango Assado e Pizza Hut aqui no Brasil, fecharam ontem esse acordo comercial para abertura de unidades do frango assado em postos da Shell em diversas rodovias. A parceria envolve ainda a migração de postos da IMC para a marca Shell. A IMC tem 19 postos com as bandeiras já BR Petrobras, Ipiranga e também Ali. A princípio, a inauguração dos restaurantes do frango assado nos postos das rodovias vai ser apenas na região sul e sudeste, mas o acordo ainda deve evoluir para demais regiões. A IMC projeta uma abertura de 50 novas unidades do frango assado nos postos Shell nos próximos 5 anos, que é o dobro das 25 unidades atuais do país. Paula. Obrigada, Felipe. E depois de subir 29% na estreia da Bolsa, a ação da Bemob fechou em queda de 2,73%. A gente volta agora com a Débora Oliveira, que tem os detalhes. Fala, Débora. Olha só, Paulo, ontem a gente acompanhou de perto aí como é que foi o primeiro dia da Bemob, E nas primeiras negociações, ativos chegaram a subir 29,55%, mas depois amenizaram fortemente esses ganhos. Na reta final do pregão, os papéis começaram a cair e fecharam em baixa de 2,73%, cotado aí a R$ 21,40. O volume negociado foi de 655 milhões de reais. Na última segunda-feira, a Bemob realizou seu IPO, movimentando 1,26 bilhão de reais, com papéis a R$ 22,00, próximo do teto da faixa indicativa. Os coordenadores da oferta foram BTG Pactual, Morgan Stanley, XP Investimentos e Itaú BBA. A Bemob é focada na distribuição e monetização de aplicativos, games e serviços digitais móveis para países emergentes. Com o montante total aí dessa oferta primária, a empresa pretende quitar as obrigações decorrentes da organização societária, o pagamento de dividendos de exercícios passados e a aquisição de novos ativos. Paula. Obrigada, Débora. E a gente vai voltar, então, agora à nossa redação para falar com o Felipe, mas agora para a gente saber como que está a agenda econômica de hoje. O Felipe que está aqui cobrindo aí o Alex nesses dias, aqui o Felipe vai trazer, então, para a gente aí o que a gente tem de importante para a agenda econômica, Felipe? Pois é, Paulo, a agenda está um pouquinho fraca hoje, né? Essa quinta-feira a gente sabe aí que tem o feriado lá na Ásia, né? Mas temos a divulgação dos pedidos iniciais do seguro-desemprego nos Estados Unidos, que deve acontecer aí por volta das 10h30 da manhã e a gente vai ficar acompanhando. Existe uma expectativa aí de que sejam contabilizados 757 mil pedidos, né? Anteriormente havia sido solicitados aí 779 mil pedidos de desemprego lá nos Estados Unidos e a gente vai ficar acompanhando essas informações e trazendo aqui na BMC News. Paula. Tá certo. Felipe, e as capas? O que chamou a atenção aí? Quais são os jornais que você destaca para a gente? Pois é, Paulo, eu trouxe aqui 3 jornais aqui no Brasil. O Valor Econômico destaca aí que a atividade fraca impõe dilema ao Banco Central e também repercute ali do lado na matéria a autonomia do Banco Central sendo aprovada pela Câmara dos Deputados, que é a mesma manchete aí do estado de São Paulo. BC ganha autonomia e diretoria terá mandato fixo e estabilidade. O estado de São Paulo também destacando aí a queda no varejo pode dar força a um novo auxílio emergencial
que está sendo discutido lá no Congresso. E na Folha de São Paulo traz que o Ministério da Saúde usou a Fiocruz para produzir cloroquina, esse medicamento aí sem eficácia para a Covid, que foi fabricado com recursos emergenciais destinados aí pelo Ministério da Saúde. Na capa internacional, a gente traz aqui The Wall Street Journal, que diz que destaca, né, essa questão do Trump, do Donald Trump, que inflamou e incitou o ataque ao Capitólio. Isso é que dizem os democratas, né? Essa questão ainda está bastante em evidência lá, principalmente por conta da questão do pedido de impeachment do ex-presidente Donald Trump. Paula. Tá certo, Felipe, muito obrigada. E agora o nosso assunto é política. O presidente Jair Bolsonaro diz que a volta de auxílio emergencial representará um endividamento para o governo. A gente volta com a Nanda Vasconcelos, que tem mais informações sobre a fala do presidente. Fala, Nanda. Essa informação foi dada por Bolsonaro, nessa quarta-feira. Ele disse que a volta do auxílio emergencial representará um endividamento para o governo brasileiro. Segundo ele, não se trata de dinheiro que tem no cofre. Bolsonaro afirmou o seguinte, abre aspas, a arrecadação esteve praticamente equivalente nos municípios, tendo em vista o auxílio emergencial, que volta a ser discutido. E é o que eu falo, não é dinheiro que eu tenho no cofre, é endividamento. Isso é terrível também, a economia tem que pegar, temos que voltar a trabalhar, fecha aspas. Essa declaração foi dada pelo presidente Jair Bolsonaro nessa quarta-feira e aconteceu durante um discurso a prefeitos durante um evento lá no Ministério da Economia. Paula. Obrigada, Nanda. E a Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o texto base do projeto que dá autonomia formal ao Banco Central. A gente volta com a Débora Oliveira, que vai falar mais sobre isso. Débora, como que foi a votação e o que realmente acontece agora com o Banco Central? Paula, a autonomia do Banco Central ela foi aprovada por 339 votos a favor da proposta e 114 votos contrários e uma abstenção. O texto estava entre as 35 pautas prioridades do governo entregues ao Congresso na semana passada pelo próprio Planalto, né, pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, inclusive, para o ano de 2021. Foi a primeira sessão de votação de projeto de lei dirigida pelo novo presidente da Câmara, Arthur Lira. Os deputados rejeitaram todos os destaques que eram pedidos pontuais de mudança que foram apresentados. Como já tinha sido aprovado pelo Senado em novembro de 2020, o projeto agora vai seguir para a sanção presidencial. Lembrando, Paula, que a votação em plenário dessa quarta só foi possível após acordo entre líderes. Como na terça-feira houve aprovação do requerimento de urgência para a proposta, o texto não precisou passar pelas comissões e pôde ser votado diretamente em plenário depois que o presidente Arthur Lira pautou a matéria imediatamente. O principal objetivo do projeto é reduzir os riscos de ingerência política na autoridade monetária ao estabelecer mandatos fixos para o presidente e os diretores do Banco Central, que agora também não vão mais coincidir com o do presidente da República. O texto base reforça ainda que o objetivo principal da instituição é a busca pela estabilidade de preços, mas acrescenta como metas acessórias a busca pelo desenvolvimento econômico e o fomento ao pleno emprego. Paula. Obrigada, Débora. E agora a gente vai aos destaques corporativos. O lucro da Suzano saltou 400%, com lucro líquido de 5,914 bilhões de reais no quarto trimestre de 2020. O desempenho foi apoiado por um salto no resultado financeiro positivo da companhia, impulsionado por ganhos cambiais e com derivativos. A linha subiu de 1,6 bilhão de reais no quarto trimestre de 2019 para 6,2 bilhões de reais nos 3 últimos meses de 2020. Nas estreias de hoje na Bolsa, temos a empresa de educação Cruzeiro do Sul Educacional, que vai operar com o código CSED3. E também a West Wing, empresa de vendas online de móveis para decoração, que vai operar com o código WEST3. O lucro da Banrisul teve queda de 41,5% no quarto trimestre de 2020, em comparação com o mesmo período de 2019, chegando a 232 milhões de reais. No quarto trimestre, a margem financeira foi de mais de 1 bilhão de reais, uma alta de 18% na comparação com o trimestre anterior. Bom,